capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu leio a partir do versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, mas o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então, o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é revelada a nós. E pedimos agora que o Teu Espírito Santo traga compreensão e entendimento das verdades que estão aqui nesta passagem bíblica. Peço por cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã. Peço, Senhor, que o Senhor me use apenas como instrumento Teu, Senhor, e que os meus irmãos saiam daqui edificados na Tua palavra. Assim eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, um dos métodos preferidos de Jesus para transmitir a sua mensagem, os seus ensinamentos, foi através de parábolas. As verdades morais, verdades religiosas, que eram ensinadas por Jesus, eram feitas muitas vezes através de analogias. E uma parábola podia ser um fato real, uma parábola podia ser algo verdadeiro, ou até mesmo algo do imaginário. E quando nós olhamos para os evangelhos, nós podemos encontrar aproximadamente 40 parábolas contadas por Jesus.
E só no livro de Lucas nós vamos ter aproximadamente 25. E quando nós estamos aqui nesse capítulo 15, nós temos aqui 3 parábolas, se nós olharmos a sequência. Nós temos aqui a parábola do pastor que busca a ovelha perdida. Nós temos aqui a parábola da mulher que sofre pela perda da moeda. E a parábola do pai que jamais deixa de amar e de perdoar. Então, essas 3 parábolas aqui, no capítulo 15 de Lucas, elas nos ensinam algo muito importante a respeito sobre arrependimento e salvação. As 3 parábolas aqui do capítulo 15, elas apontam para arrependimento, apontam para a salvação. E essa parábola do filho pródigo, elas ensinam a respeito do amor de Deus. A parábola do filho pródigo, ela nos ensina a respeito do amor de Deus para com o pecador arrependido. E nessa mesma parábola, que fala do amor de Deus a respeito do pecador, do homem arrependido, nessa mesma parábola, nós também podemos extrair aqui princípios que podem nortear a vida de pais. Aqui nós podemos extrair alguns princípios que podem nortear a vida de homens que têm a missão de criar, que têm a missão de ensinar os seus filhos. Então eu quero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, mantenha a sua Bíblia aberta, para algumas dessas verdades, alguns princípios que nós vamos extrair aqui desse texto do capítulo 15 do livro de Lucas. Dos versículos 11 ao versículo 12, nós encontramos aqui que o filho mais novo pede a sua parte de herança. O filho mais novo, ele vai pedir ao seu pai a sua parte da herança. Olhando aqui para esse texto, olhando para a figura desse pai, certamente era um pai que trabalhava, que sustentava a sua família e era responsável também pelo sustento dos seus funcionários, pelos seus empregados. Esse homem tinha empregados, pessoas que serviam a ele. Olhando então para isso, queridos, nós podemos contextualizar e pensar e refletir que os nossos filhos devem ver na vida dos seus pais o esforço, a dedicação para trabalhar e prover o recurso para dentro de casa. Nós, pais, devemos dia a dia não ter preguiça, mas devemos sair, trabalhar e trazer o pão, o alimento para dentro de casa. E os nossos filhos devem ver isso. Seu filho deve ver você saindo debaixo de chuva para ir trabalhar. Seu filho deve ver você saindo no meio de um tanto frio para ir trabalhar. É bom que o seu filho veja que você chegou tarde. E o que aconteceu? Onde é que o papai estava? O papai estava trabalhando para trazer alimento para a gente. E aquele filho está aprendendo que o pai está saindo de casa para trabalhar, trazer o sustento. Olhando aqui na figura desse homem que nós encontramos no texto, pais aqui também devem ser pais provedores. Os filhos, vendo o exemplo do pai, quando crescerem, vão fazer o mesmo. Viram a dedicação do seu pai em cuidar, de prover, manter o sustento. Esses filhos, homens principalmente, crescerão, tornarão adultos e vão ter no exemplo de vida do seu pai, do cuidado do seu pai, a experiência e inspiração para cuidar da sua família, da sua casa também. Certamente, aquele pai teve muitos bens para deixar os seus filhos. Mas o problema que nós encontramos aqui nessa história contada por Jesus é que aquele filho mais novo, ele queria receber a herança quando o pai ainda estava vivo. Esse era o problema aqui. A herança vem depois que os nossos pais, eles se vão. Mas esse filho aqui, ele estava querendo a sua herança com o pai ainda vivo. E aí, pensando nisso, queridos, falo aqui para os homens nessa manhã, qual herança, que tipo de herança nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual herança você, pai, vai deixar para a sua filha, para o seu filho? Talvez você está preocupado em deixar uma herança material, uma propriedade, um bem. Mas essa propriedade um dia pode ser vendida, pode ser desfeita. Mas quando você procura ensinar valores, princípios, e deixar isso como herança na vida dos seus filhos, essa vai ser a maior e a melhor herança que você poderá deixar para os seus filhos.
Então nós, homens, precisamos nos preocupar, nós pais, com o tipo de herança que nós vamos deixar para os nossos filhos. Uma herança material, uma herança espiritual. É algo que nós devemos pensar, refletir. Quando nós olhamos para esse texto, a figura desse pai aponta para Deus. Deus é um Deus provedor. Olhamos para as páginas do Antigo Testamento, no deserto, Deus proveu o sustento para os israelitas na viagem para Canaã. E desse povo que Deus cuidou naquela viagem, naquela trajetória até a terra de Canaã, daquele povo veio o Messias, veio o Salvador. E todos aqueles que confessam a Jesus, que veem em Jesus como o Filho de Deus, esses vão receber uma herança, mas uma herança incorruptível. Essa é a herança que nós vamos receber do nosso Pai Celestial. Esse filho mais novo estava preocupado com a herança material, mas nós, filhos de Deus, alcançados pela graça do Senhor, vamos receber do nosso Pai uma herança incorruptível, uma herança que ninguém jamais poderá tocar, roubar. Essa é a salvação, a vida eterna. Essa é a herança que nós recebemos do nosso Pai Celestial. Louvado seja Deus. No versículo 13, nós vamos encontrar aqui o filho sai de casa para viver a sua vida. O filho, ele sai de casa para viver a sua vida. Todo pai, ele tem o dever de ensinar, de aconselhar os seus filhos, mostrar a ele os perigos que existem no mundo. Sempre que tiver oportunidades para conversar, fazer daquele momento um tempo de discipulado, mostrar aos seus filhos a importância de tomar decisões sábias, de decisões verdadeiras, sinceras, seguras, porque essas decisões podem trazer consequências na sua vida, boas ou ruins. Mas nós, pais, devemos ensinar os nossos filhos, orientar os nossos filhos a tomar decisões firmadas em princípios bíblicos, princípios à luz da palavra de Deus. Então nós devemos ensinar os nossos filhos que, ao tomar decisões, suas decisões devem honrar a Deus. Suas decisões devem glorificar ao Senhor. Então nós temos essa responsabilidade. Nesse processo de ensinar, nesse processo de educar filhos, o pai deve sempre lembrar os seus das consequências quando eles vão tomar decisões. Boas, ruins, e que os nossos filhos devem estar preparados para sofrer as consequências das decisões que tomaram. Então nós devemos conversar, nós devemos falar disso a respeito para os nossos filhos. E certamente aquele pai sofreu com a decisão daquele filho de sair de casa. Certamente aquele pai, vendo o filho ainda novo, tendo ainda muito pela frente, aprender, mas aquele pai respeitou a decisão daquele filho de sair, de tomar aquela decisão. Quando nós olhamos para a figura de Deus, Deus também educou, Deus também ensinou o seu povo e advertiu o seu povo que durante a jornada no deserto, eles deveriam viver em obediência a Ele quando entrarem na terra prometida. Deus também ensinou o seu povo, o povo de Israel, a serem obedientes, tementes às suas orientações, às suas leis, quando colocarem os pés na terra prometida. Assim também o Senhor Deus, Ele mostra, nos ensina na sua palavra. Aquele filho tomou as suas decisões e saiu de casa. Nos versículos 14 até o versículo 16, o texto vai dizer que o filho gasta todos os seus recursos e começa a passar dificuldades. Aqui nós vamos ver aquele homem, aquele filho, sofrendo as consequências de ter tomado uma decisão e viver de forma desenfreada, viver de qualquer maneira, consequências das suas decisões. Quando nós olhamos os versículos 17 até o versículo 20, a parte A, vemos aqui que o filho, ele se arrepende dessas decisões que foram tomadas. O filho mais novo, ele vai para longe de casa, vai para bem longe, distante da sua família, e agora, sem herança, sem recursos, trabalhando, alimentando porcos, e não tendo o sustento, o recurso, estava disposto a comer a própria comida que os porcos comiam.
lá no fundo do abismo, lá no fundo do buraco, em meio à sua tristeza, à sua dor, que ele lembrou do seu pai. Foi naquele momento difícil que ele lembrou que ele tinha um pai. E aí, queridos, faz com que nós venhamos refletir a respeito de lembrança. Quais as lembranças que o seu filho vai lembrar de você, pai, quando ele crescer? O que você está fazendo, o que você está ministrando na vida do seu filho, que vão fazer o seu filho crescer e lembrar dos seus ensinos, dos tempos de alegria, dos momentos de festa, de descontração. Quais as lembranças que você vai estar produzindo na mente e no coração do seu filho? Seu filho vai crescer e vai odiar você? Vai ter raiva de você? Ou seu filho vai crescer e trazer alegrias, lembranças de como você foi um pai alegre, extrovertido? Ou nem sempre extrovertido, mas amigo? Ontem à noite, lá em casa, pegando o notebook, comecei a visitar uns vídeos que eu tenho guardado de quando Miguel e Sofia eram novinhos. Miguel, uns 4 anos, Sofia com 2 anos. E passamos algumas horas ali assistindo aqueles vídeos e vendo aquele tempo gostoso de criança. Foi um tempo tão gostoso para mim, como pai, de rever ali aquele tempo. Ouvir os meus filhos ainda falando palavras erradas, mas aquela alegria, aquela ingenuidade que todo pai gosta de ver e ter o seu filho por perto. O que aquele filho que estava tão longe do pai lembrou acerca do seu pai? Lembrou que o seu pai era trabalhador, lembrou que o seu pai era zeloso, lembrou que o seu pai era provedor. Essas foram lembranças que fez aquele filho mais novo pensar, refletir do seu pai. E sabe o que isso fez? Fez com que ele pudesse levantar e ir procurar o seu pai. Eu estava me recordando de uma irmã, filha de pastor, e dizia que uma das lembranças que ela tem do seu pai, quando criança, é que quando eles ainda novinhos, o pai ia lá acordá-los de manhã, ele abria as janelas do quarto e cantava: deixa a luz do céu entrar. Acorda, está na hora. Abria a janela. Deixa a luz do céu entrar. E para os filhos levantarem com os raios solares no rosto. Aquilo marcou a vida daquela criança. O que você está fazendo está marcando a vida do seu filho. Pais devem passar conhecimento, alegria, mostrar que são falhos, mostrar que também choram. Compartilhar experiências para os seus filhos. Pais precisam ser intercessores dos seus filhos e de toda a família. O seu filho precisa saber que você, pai, está orando por ele. Pai, você tem orado pelo seu filho? Meus filhos nasceram e ainda novinhos, eu tenho orado pela família deles. Miguel ainda era de meses, mas desde essa data, eu já tenho orado e pedindo ao Senhor por uma esposa para o meu filho. Eu já oro e peço o marido para minha filha. Oro ao Senhor para que eles possam ter um lar, uma família, serem maridos e esposas de alguém que seja temente ao Senhor. Ore pela vida espiritual do seu filho, pela futura família deles. E já esteja intercedendo e falando com eles a respeito. Se nós não orarmos pela nossa família, quem vai fazer isso? Ore com seu filho. Fale do Senhor para ele e com ele. É muito importante isso. Marcas positivas que nós precisamos deixar no coração dos nossos filhos. Para que quando eles passarem por momentos difíceis na vida, eles possam lembrar que tem alguém que pode ajudá-lo. E qual pai que não gosta quando recebe um telefonema de um filho? Pai, eu estou precisando de ir conversar com o senhor. Pai, me ajuda a fazer esse serviço aqui? Preciso do senhor, pai. Pai, como é que faz esse serviço aqui? Eu não sei. E aquele pai poder ajudar, servir o seu filho. Certamente boas lembranças fizeram com que aquele filho mais novo pudesse aquecer o seu coração e voltar arrependido para a casa do seu pai, sabendo das decisões erradas que ele havia tomado. Quando nós olhamos para o povo de Deus, quando eles estavam no exílio na Babilônia,
Os judeus clamaram ao Senhor, buscaram ao Senhor, reconheceram que havia um pecado contra Deus, afastaram dos caminhos do Senhor, foram desobedientes ao Senhor. E o Senhor Deus, com a sua bondade e misericórdia, permitiu que depois de 70 anos eles retornassem para a sua terra, saíssem do exílio, para viver as suas vidas, sabendo que Deus é um Deus provedor, um Deus de amor, um Deus que ouve o arrependimento dos seus filhos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Um coração arrependido, humilhado, o Senhor Deus jamais rejeita. Deus quer isso no coração do seu povo. Deus quer arrependimento dos seus pecados e voltar para Ele. Deus quer isso na vida de cada um de nós, na nossa caminhada, na nossa jornada com Ele. Se em algum momento nós errarmos, pecarmos e vamos pecar, devemos reconhecer que temos um Deus que está pronto para ouvir o nosso pedido de perdão, as nossas súplicas, perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova oportunidade para vivermos a vida cristã. Esse é o nosso Deus. Nos versículos 20, a parte B até o versículo 21, o texto vai dizer que o filho pede perdão ao seu pai. Olha só. O filho mais novo volta para casa com o coração quebrantado, arrependido. E o texto vai dizer que quando ele chega, o pai já estava esperando por ele. Ali, naquela cena, o pai demonstra amor, o pai demonstra compaixão pelo filho, quando o abraça, quando beija. Irmãos, ainda que os nossos erros, ainda que os nossos filhos venham nos fazer sofrer, mas nós devemos amar os nossos filhos, perdoar os nossos filhos. Às vezes nossos filhos tiram a gente do sério. Nessa semana lá tivemos uma experiência muito difícil lá em casa, porque nossos filhos tiraram a gente do sério. Quebraram regras de que nós temos dentro de casa. Ouviram umas poucas e boas. Mas depois expressamos o nosso amor para com eles. Nós devemos estar atentos aos nossos filhos e saber o que eles estão fazendo, o que eles estão atuando, errando. Mas quando eles chegam até nós com seu coração quebrantado, arrependido, nós devemos acolher os nossos filhos, amar os nossos filhos, dizer acerca dos erros que eles cometeram. Não é passar a mão na cabeça. Disciplinamos, corrigimos, mas também mostramos que amamos. Há muitas famílias onde os pais não conversam com filhos. Há muitas famílias onde filhos não conversam com o pai. Há famílias onde falta um perdão entre pai e filho. Não conversam mais. Olhamos para a palavra de Deus e vemos na palavra de Deus que o Senhor perdoa os pecados dos seus filhos quando nós o confessamos a eles. O Senhor, Ele ouve as nossas súplicas. Quando você ora, quando você ajoelha, quando você, em espírito de oração, você está orando, clamando a bondade e misericórdia do Senhor. Somos amados pelo nosso Deus, o nosso Pai. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. Mas nós devemos confessar os nossos pecados e pedir ao Senhor perdão por eles. E o Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa, assim como aquele pai, aqui no versículo 22 até o 24, aquele pai vai perdoar o seu filho. Olha que o texto vai nos dizer. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O texto aqui vai dizer que aquele pai demonstra perdão ao filho, mandando trazer uma roupa nova, mandando trazer um anel e colocar no dedo e mandando trazer sandálias novas. E festejaram. Aquele animal estava ali sendo engordado para poder servir de alimento num motivo muito nobre, numa ocasião muito especial. E aquilo aconteceu. E quando nós olhamos aqui esses objetos, roupa, anel, sandálias, eles dão uma imagem para nós de que aquele filho estava agora bem vestido.
Aquele anel que ele recebeu mostra ali que era um selo que indicava que agora ele estava reconciliado, ele fazia novamente parte da família, um membro da família. Ali era uma pessoa que voltou, que estava reintegrada à família, porque foi perdoado. É tão bom quando os nossos filhos, pais, eles recebem as nossas desculpas. Quando eles chegam até nós e pedem desculpas, pedem perdão. E eles sentem alegria de saber que foram perdoados. E ali aquela comunhão, aquela unidade vai sendo selada novamente. Um momento gostoso entre famílias que deve haver na nossa casa. Quando nós olhamos para os versículos 25 a 30, o filho mais velho, ele demonstra insatisfação com a festa dada pelo retorno do seu irmão. Enquanto tinha um filho alegre, grato em receber um carinho do pai, o irmão mais velho estava insatisfeito com tudo aquilo que estava acontecendo. O texto vai mostrar aqui que o irmão mais velho mostrou-se decepcionado, reprovando aquela festa que estava sendo dada para o seu irmão que havia voltado. Aquele irmão ali mostrou falta de amor com seu irmão, falta de bondade, de compaixão. Aqui podemos explorar muitas coisas, mas nessa manhã eu quero me ater, colocando algumas coisas voltadas, aplicando para a família. Mas diante da fúria daquele irmão mais velho, nós vamos ver mais uma vez o pai, que lá nos versículos 31 e 32, o pai vai demonstrar o seu amor pelos dois filhos. O versículo 31 vai dizer: então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo? Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aqui nós estamos vendo um pai demonstrando amor pelos dois filhos. Principalmente após ouvir as críticas do seu filho primogênito. Aquele filho mais velho, ele criticou a postura do pai em receber o seu irmão. E aqui esse pai, ele não demonstrou um favoritismo. Esse pai aqui não demonstrou que gostava mais de um em relação ao outro, de forma nenhuma. Esse pai vai demonstrar que amava todos aqueles seus dois filhos incondicionalmente. E mostrou para ele a importância daquele momento de festividade. Mas mostrou o amor e dizendo: olha, tudo que eu tenho é seu. Queridos, esse texto aponta para Deus, quando Deus, na sua palavra, nos mostra o seu amor por nós, mesmo nós ainda falhos, pecadores. Cada um aqui tem as suas necessidades. E o Senhor trata essas nossas necessidades individualmente. As minhas dificuldades, as minhas necessidades diante de Deus são diferentes do que o Ronaldo tem, do que o Rodrigo tem. Mas todos nós somos dependentes e necessitamos do cuidado de Deus para a nossa vida. E Deus ama a todos aqueles que entregam o seu coração, que confessam como o Senhor e Salvador. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, olhando aqui para esse texto, eu vejo que a ideia principal dele é apontar, mostrar que Deus perdoa os pecados daquele que se aproxima dele, com o coração arrependido e humilhado. Deus perdoa os pecados daquele que se aproxima dele, com o coração arrependido e humilhado. É isso que nós aprendemos aqui como ideia principal do texto. Aqueles que estão com seu coração arrependido e humilhado, se aproximam do Senhor, têm o seu perdão. Quando nós olhamos aqui, queridos, para os versículos 24 e 31, veja aí na sua Bíblia, versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse foi o 24. Versículo 32. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Queridos, olhando aqui para esses dois textos, teologicamente, eles vão apontar para a obra que Cristo faz no coração daqueles que se arrependem dos seus pecados e voltam para o Senhor. Olha a teologia voltada para Cristo aqui nesses dois versículos. Aquele que vive sem Cristo está morto espiritualmente. Quem vive sem a comunhão com o Senhor, que não está debaixo da graça do Senhor, está em pecado, está separado do Senhor e está caminhando para o inferno. Quando nós olhamos na palavra, quem crê no Evangelho e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse foi achado pela graça, foi encontrado pela graça de Deus e agora experimenta uma nova vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele vai descrever como era a vida daqueles crentes de Éfeso e também um reflexo da nossa vida hoje, quando nós não tínhamos Cristo nas nossas vidas. Nesse texto do capítulo 2 de Efésios, Paulo ele vai mostrar como era a nossa vida espiritual antes de conhecer a Cristo. E o texto vai dizer, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Esse é o estado agora de quem está em Cristo. Antes estava morto, mas agora está vivo. Estava perdido, mas foi encontrado. A situação, as palavras daquele pai em relação ao seu filho mais novo, dizendo para o seu primogênito, apontam para a nossa vida espiritual hoje, para aqueles que estão debaixo da comunhão com o Senhor. Antes nós estávamos perdidos, sem Cristo. Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados sem Cristo. Mas porque confessamos a Cristo como o Senhor e Salvador, ouvimos a pregação do Evangelho, cremos no Evangelho que é poder de Deus para todos aqueles que creem, nós agora temos uma nova vida. Nós agora fomos encontrados e vivemos numa nova vida. Promessas de Deus para com aqueles que o amam e temem. Portanto, eu quero concluir aqui, queridos, dizendo que a parábola do filho pródigo, ela nos ensina a respeito do amor de Deus com um pecador arrependido, mas também vai nos apontar aspectos de como nós devemos viver a nossa vida em família e mostrar algumas verdades, alguns princípios que nós homens devemos viver a paternidade. Aprendemos aqui com esse pai do filho pródigo que o homem, o pai, ele deve ser o provedor da família. Ele deve deixar um legado de submissão e temor a Deus como herança para os seus filhos. No processo de educar, de ensinar, o pai sempre deve lembrar os seus filhos das decisões que eles vão tomar um dia. Eles devem estar preparados para sofrer as consequências dessas decisões. Então deve pedir muita sabedoria ao Senhor para tomar as suas próprias decisões. Pais devem estar presentes na vida dos seus filhos. Pais precisam orar pela vida dos seus filhos. E além de orar para os seus filhos, devem estar prontos para perdoar as falhas dos seus filhos, demonstrando compaixão e graça e apontando para o Senhor. Que o Senhor ele possa cuidar, abençoar cada pai aqui dessa igreja. Que os nossos filhos, quando crescerem, possam assumir esse papel tão importante, necessário, em dias difíceis que nós estamos vivendo, onde o mundo quer ofuscar a responsabilidade do homem, quer enaltecer a mulher, dizer que a mulher é poderosa ao ponto que não depender do homem. Isso é maligno, isso é pernicioso. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, olhamos para a palavra de Deus, Deus criou o homem e a mulher para caminharem juntos, completarem um ao outro, constituírem um lar para a glória de Deus, perpetuar a vontade do Senhor. Que o Senhor continue
cuidando e abençoando dos nossos lares, as nossas famílias, os nossos pais, para a glória dele, no nome de Jesus. Antes da gente terminar o culto, tem um vídeo que vai ser exibido para os irmãos, então não vão embora, aguardem mais um pouco, tem mais um vídeo para passar. Estão pedindo para falar com Alice? Alice, tem um vídeo passar. Vamos aguardar. Meus irmãos, enquanto esse vídeo não vem, eu quero